Amém, queridos? Abra sua Bíblia lá em Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5. Eu gostaria de ler a partir do verso 13. Antes de eu ler aqui, deixa eu só te dar um pano de fundo. A palavra dessa semana, o tema dela diz assim: chamados para a liberdade. Aqui você verá no texto algo interessante e um pouco complicado. Paulo é o apóstolo, ele começa um ensino dele, a pregação dele para pessoas que eram da circuncisão. Meu Deus, pastor, que bicho que é esse da circuncisão? Algumas pessoas se converteram naquela época, algumas pessoas se converteram ao Senhor Jesus, mas eles eram judeus. E o judeu, para ele ter direito à sua salvação, ele acreditava num único Deus. Então eles eram monoteístas. O que é monoteísta? É aquele que acredita num único Deus. Então os judeus acreditavam em Deus, no Deus Jeová, no Senhor dos exércitos. Eles acreditavam. Quando o Senhor Jesus veio, eles começaram a ver os milagres. O Senhor Jesus passou pela terra curando os leprosos, que era a doença mais horrível da época. Hoje já tem cura. Hoje a doença mais horrível é o câncer, tem definhado as pessoas. Então quando o Senhor Jesus vem, ele começa a curar as pessoas. Ele começa a libertar as pessoas que tinham problemas espirituais, que estavam endemoniados. Ele começa a fazer algo tremendo. E as pessoas então começam a aceitá-lo como o seu Salvador. Porém, algumas pessoas eram judeus também da época e guardavam a lei de quem? De Moisés. E na lei existia algo que era como se fosse o pacto que a pessoa fazia, e o pacto era uma aliança com Deus. Para eles fazerem essa aliança com Deus, então o menino, o bebê, né, ele era apresentado no templo e pegava-se o membro ali, o órgão masculino da criança, e com o cutelo, que era uma espécie de faca, se cortava como se fosse a fimose do menino, da criança. Então derramava-se o sangue ali e era realizado aquele pacto entre aquela criança e Deus. Isso era chamado de circuncisão. Esta circuncisão representava o pacto com Deus. Aí, quando chega nessa igreja lá de Gálatas, Paulo começa a ter um problema. Qual era o problema dele? É que alguns queriam circuncidar os irmãos que estavam convertendo. E aí Paulo então ele questiona isso. Ele diz assim: não, esse ensinamento não está correto, porque você é salvo pela graça do Senhor Jesus. O que é a graça do Senhor Jesus? É um favor que Ele nos prestou. Quando o Senhor Jesus veio a esta terra, pisou por esta terra, Ele então, Ele tomou sobre si, porque a Bíblia diz, pelas suas pisaduras, nós fomos sarados. Então, quando você entrega a sua vida ao Senhor Jesus, automaticamente, meu irmão, através da sua fé, você é curado das suas enfermidades. E isso então é pela graça. Você não precisa pagar, você não precisa ofertar, isso tudo é de graça. E aí começou um choque lá naquela igreja, porque algumas pessoas que eram os chamados judaizantes da época, eles então queriam circuncidar, e eles começaram a atacar os irmãos, dizendo assim: não, vocês têm que circuncidar, porque senão vocês não fazem parte da igreja aqui. E aí então há uma
uma luta dentro daquela igreja. Paulo, então, está falando justamente sobre isso aqui, e ele começa, então, a dizer que você foi chamado para ser livre, não precisa mais jugo. Esse jugo, o que é o jugo? Peso de cumprir as coisas da lei, não precisa mais, não é mais necessário você se circuncidar. Olha o que está escrito então no verso 13, diz assim: irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Ele está dizendo assim aqui, que você, então hoje, o que hoje tem acontecido é o seguinte: pessoas que dizem assim, não, então tudo é pela graça, pastor. Então eu posso ficar pecando. O que é pecar? O apóstolo vai falar sobre isso a partir do verso 19, que ele começa então a expor ali, ele começa a dizer que as obras da carne são manifestas. Olha só o que está escrito ali, que é a imoralidade sexual. O que é essa imoralidade sexual? Sexo fora do casamento. A pessoa que faz sexo fora do casamento, olha só outra coisa que ele vai dizendo: impureza. Aí ele vai falar da lascívia, que ali a minha fala libertinagem. O que é lascívia? Lascívia é você provocar um desejo na outra pessoa que não pode ser suprido. Isso é lascívia. Por exemplo, vocês são namorados e vocês sabem que o sexo é só após o casamento. E aí então a pessoa começa a ter sensualidade para com a outra. Ela está provocando uma lascívia na outra pessoa. Paulo então vai detalhar as coisas aqui. Ele vai falar sobre idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia. Vai falar sobre ciúmes. Meu Deus, quantos casais hoje eles se acham aprisionados pelos ciúmes. Ciúmes é algo que a pessoa, ela mostra que ela não tem confiança no seu parceiro. Quando você não confia no seu companheiro, então gera ciúmes, gera desconfiança, automaticamente gera uma prisão. E ninguém gosta de andar aprisionado. Você foi chamado para a liberdade, é isso que Paulo está falando hoje aqui. Então ele diz assim, ali no verso 14, diz assim: toda a lei se resume num só mandamento: ame o seu próximo como a você mesmo. Mas se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. E ele diz aqui então: por isso digo, vivam pelo Espírito. Ali vai dizer assim: andai no Espírito. Muda lá, querido, por favor. Olha só, digo, andai pelo Espírito. O que é andar no Espírito? O que é isso? Andar no Espírito. Quando você vê na Bíblia escrito Espírito com letra maiúscula, ele está falando sobre o Espírito Santo. Quando você vê na Bíblia escrito em E minúsculo, Espírito, muitas vezes se refere ou ao espírito do homem ou a espíritos malignos também. Ele então fala assim, para que a gente aprenda a viver no Espírito, andar em Espírito. Quando você está lá trabalhando, quando você está na sua escola, aonde você estiver, então procure andar em Espírito. O que é andar em Espírito? Conectado com as coisas de Deus. Conectado com as coisas de Deus, para que você não fique pecando, para que os teus olhos não sejam iludidos, enganados por uma pessoa que passa na sua frente e te desvia do caminho do Senhor. Andar no Espírito é ter intimidade com Deus. Andar no Espírito é não dar lugar às obras carnais.
é não começar a ter desvios de conduta, é ser uma pessoa centrada, moderada, ter equilíbrio emocional. Queridos, hoje as pessoas estão chutando tudo para cima, elas não querem levar mais desaforo para casa, qualquer coisa, bateu, levou. Onde é que o apóstolo Paulo falou assim: cumpram a lei de Cristo. Meu irmão, cumprir a lei de Cristo é como está aqui no versículo que vai falar sobre, versículo 11, a parte B dele, diz assim: nesse caso o escândalo da cruz foi removido. Meu irmão, quando você vem para o Senhor Jesus, você vai ter que tomar a sua cruz a cada dia, vai ter que seguir ao Senhor. E tomar a sua cruz é renunciar o seu eu, é renunciar a sua vontade, é você renunciar às coisas que mais você talvez goste, por amor ao Senhor, ou que você gostava. Porque há uma luta entre a carne e o espírito. Olha o que diz aqui no versículo 17, diz assim: pois a carne deseja o que é contrário ao espírito, e o espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. É uma batalha espiritual entre você e você mesmo, entre você e o teu eu. Paulo disse lá em Romanos capítulo 7, ele diz assim, que o que eu não quero, isso faço, porém aquilo que eu quero, isso eu não faço. É algo louco, é algo muito louco. Aquilo que você não quer fazer, você acaba fazendo, você acaba estourando. Mas sabe o que é isso? É quando eu sou uma pessoa que tenho fraqueza, muita fraqueza. E a Bíblia diz assim, que o Espírito Santo nos ajuda nas nossas fraquezas. É Ele que te ajuda. Meu irmão, você pode até ter um discipulador, mas ele não é Deus na sua vida, ele não é Espírito Santo na sua vida. Porque nas horas que você está lá na sua casa, talvez deprimido, não dá tempo dele vir ali e estar fazendo oração por você. Uma das coisas que a gente vê hoje, né, é você pegar a gente olha lá no Zap Zap, ou até no Face e tal, a pessoa postou lá. No outro dia ela vai para o quarto e se enforca. No Face todo mundo, ninguém tem problema. Mas é uma ilusão. Porque quando você não tem o Espírito Santo dentro de você, meu irmão, você é vazio. Quero te dizer uma coisa. Jesus falou assim, que tudo nessa terra passaria. Os louvores, a igreja, as cadeiras, o templo, tudo isso passaria. Ele disse assim, porém as minhas palavras jamais passarão. Essa igreja vai passar, eu vou passar, eu vou morrer. O MDA que está aqui vai acabar. Discipulado já era. Discipulador, pai espiritual, como queiram falar, mãezinha, paizinho, não sei o quê, nhenhenhé, nhonhonhô, para lá e para cá. Tudo isso vai acabar. Agora, se você não for uma pessoa que for cheia do Espírito Santo, você tem que aprender a depender mais de Deus do que das pessoas. Amém, queridos? E é o que Paulo estava falando aqui. Ele estava dizendo assim, que você tem que aprender a confiar em Deus. Você tem que aprender a não dar lugar à sua carne. A sua carne, ela vai te levar para o lado ruim. E o que impede hoje, talvez, você de ser cheio do Espírito Santo, são as obras da carne. Essa palavra, ela tem duas etapas, duas partes. A semana que vem eu vou concluí-la. Estou só começando ela aqui hoje. Mas olha o que diz aqui, para a gente estar encerrando já. Diz assim, no verso 18, diz assim, mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Amém, queridos? Entenda uma coisa, isso que nós estamos falando para você, não é para você agora ser um rebelde,
e começar então a desobedecer sua liderança, que é o teu pastor e o corpo de oficiais da igreja. Não, isso não te dá direito a isso. O que Paulo está instruindo aqui é um desvio de conduta dentro do reino, dentro da igreja. Eram pessoas que queriam obrigar o outro a fazer coisas que se tornaram heresias. Heresia é uma mentira usando da palavra em prol, em benefício de alguns dentro daquela igreja. Ele então, Paulo diz assim, não, aprendam a viver pelo Espírito Santo. Andem no Espírito. Sejam cheios do Espírito. E como é que eu faço isso então, pastor? Então, abandone as obras da carne. A idolatria, a feitiçaria, o ódio, discórdia, ciúmes, ira. Talvez você é muito irado, por qualquer coisa você se estoura. Por qualquer coisa você quer quebrar a cara da outra pessoa. E gente, às vezes você diz assim, nossa pastor, mas aqui na igreja o senhor está pregando sobre isso, aqui na igreja. Aqui mesmo. Nesse lugar. Esse lugar é um hospital. Tem muita gente doente aqui. E a doença é da alma. Mas muitas vezes é da carne. Porque nós vamos ter que aprender a lutar contra nós mesmos. É uma batalha. É uma luta, uma renúncia. Servir ao Senhor é renunciar. Servir ao Senhor é deixar as coisas do mundo. Meu irmão, talvez você tenha o maior dos direitos. Você é a pessoa mais injustiçada. Você é a pessoa que mais te injustiçaram. Porém, a partir do momento que você entrega a sua vida ao Senhor, é Ele que te justifica. Você não precisa se justificar para ninguém. É Ele que assume as tuas lutas. É Ele que assume as tuas batalhas. É Ele que vai à frente, desbaratando as ciladas do inimigo. A Bíblia diz lá em Deuteronômio 28, que ele diz assim, que se por um caminho os teus inimigos vierem, por 7 caminhos fugirão à tua vista. É isso que acontece. Sabe por quê? Porque quando você começa a aprender a confiar no Espírito Santo. A sua oração essa semana, meu irmão, é dizer assim, Senhor, me batiza. Eu quero ser cheio desse Deus. Eu quero ser cheio do Espírito Santo. E aí, ele vai detalhando, ele vai dizendo assim, tem egoísmo lá em você. Você quer as coisas só para vocês. Não façam isso. Tenha um coração caridoso, um coração que reparte. Reparta com quem não tem, teu pouquinho mesmo. Ele vai falar de dissensões, que são as facções, são as divisões, são os grupinhos. Ele fala sobre isso aqui, e ele diz assim, então a inveja, que é, eu quero o que o outro tem, eu não tenho. Mas se eu tenho o Senhor Jesus, Ele é o dono do ouro e da prata. Ele pode me conceder as coisas que o outro tem, eu não preciso querer ter o que o outro tem. Eu me contento com o que eu tenho, mas eu posso, diante de Deus, dizer assim, Deus, eu não aceito mais ficar andando nesse carro velho aqui, meu Pai. Isso aqui é um mau testemunho. Me abençoa com um carro novo, pelo menos um pouquinho mais moderno. Depende da sua fé, meu irmão. Tudo é possível se você tiver uma fé. E nós temos ensinado você a ter fé aqui nesse lugar. E aí ele diz assim, embriaguez, orgias. Naquela época lá, as pessoas faziam banquetes, e com os banquetes vinham as orgias. Existia muita luxúria naquele lugar. Esses dias a gente falou luxúria, uma pessoa também assim, não, tenho muita luxúria na minha casa. É que ela confundiu. Ela achou que ela tinha muito luxo lá. Mas luxúria aqui é outra história. A luxúria é a perversão sexual. Então, ele diz mais assim, diz assim, coisas semelhantes a estas, eu os advirto, como antes já os adverti. Aqueles que praticam estas coisas não herdarão o reino de Deus. Diga, meu Deus.
tenha misericórdia de mim, de nós. Porque de repente a gente cai numa dessa aqui, dá uma bobeira, o Senhor Jesus vem buscar a igreja e nós ficamos. Meu Deus. Fique em pé. Quero orar por vocês. Quero orar por você, declarar sobre tua vida. Hoje você que quer ser cheio do Espírito. Pastor, eu quero andar no Espírito, pastor. Estou cansado. Ficar correndo aqui e ali, pedindo oração. Peço oração para um, para outro, peço... Gente, sai dessa, meu pai. Olha, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu tenho um discipulador, tenho um pai espiritual. Ele já conhece, quem conhece o pastor Antônio aqui, que ele já veio aqui na igreja? Mas vocês acham que eu fico perturbando aquele homem lá? Ele está cheio de problema, eu sou um pastor. Ele é um mentor na minha vida. Eu estou num outro nível, o meu é de mentoria. Eu digo assim, pastor, eu não consigo resolver esse negócio aqui dentro da igreja. Ele, não, faz assim e tal. Ele me ajuda lá. Mas gente, eu já venci algumas coisas, pecados carnais, sai fora. A minha luta agora é contra mim mesmo. A minha luta é contra mim e contra os poderes das trevas que andam aí cercando para tirar a gente da igreja. Essa é a minha luta. A minha luta é entrar naquele quarto da oração lá semanalmente, diariamente, e orar por vocês. A gente diz que não, a Bíblia diz que não deve falar, né? O que você dá com a esquerda, não fale. Ou o que você dá com a direita, não fale o que você dá. Mas eu entendo que aquilo ali é minha obrigação hoje. E se eu falo isso para você, é uma prestação de contas, não é para me engrandecer. Eu tenho que fazer isso. Eu fui chamado para isso. Eu tenho um chamado, e esse é o meu chamado. Dar a minha vida pelas minhas ovelhas. E nós somos falhos, nós erramos, machucamos pessoas. Talvez palavras saem do altar aqui e te machuca. Talvez coisas aconteceram na caminhada. Talvez você se sentiu magoado com a gente. Hoje é o dia da ceia. Nós vamos servir a ceia. Vai ter um tempo de nós nos perdoarmos. Mas esse momento é o momento de você olhar para dentro. Feche então teus olhos. Aonde você está? Feche os teus olhos. E se o Espírito Santo falou contigo através dessa palavra, faça a sua oração agora. Fala com Ele agora aí. Você quer pedir perdão para Ele? Peça perdão para o Senhor. Ele está aqui, Ele te escuta. Ele te escuta. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos, Rei dos Reis e Senhor, Te entregamos o nosso viver. Rei dos Reis, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos o nosso viver para te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar. Meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Amém. Deixa eu continuar só o solinho aqui. Queridos, você já fez sua oração, mas pastor, eu quero ser cheio do Espírito. Então, vem aqui no altar. Você ainda não foi batizado com o Espírito Santo, ou você quer mais dele, você quer andar no Espírito a partir de agora, você não quer mais fazer a vontade da sua carne. Se eu fosse você, eu iria correndo, toda a igreja, porque o Espírito Santo não tem medida.
para te abençoar. Ele quer te abençoar sem medida. A Bíblia diz assim, que do meu interior, Jesus falou assim, do meu interior fluirão rios de água viva. Sabe o que é isso? É que quando você chegar perto de uma pessoa, você não precisa falar nada, só a unção que está dentro de você, ela vai convencer e constranger as pessoas. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos, te adoramos. Cante com fé, em espírito, Em espírito, em verdade, em verdade, te adoramos. Feche os te olhos, adoramos, põe a mão assim no seu coração. te adoramos, Rei dos reis Rei dos reis e Senhor, Senhor, te entregamos, te entregamos o nosso viver. Rei dos reis Rei dos reis e Senhor, Senhor, te entregamos, te entregamos o nosso viver para te adorar, pra te adorar, ó Rei dos reis. foi que eu nasci, Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios, nos átrios do Senhor. meu prazer é viver Meu prazer Aleluia. é viver na casa de Deus, na casa de Deus, onde flui o amor, onde flui o amor, para te adorar, pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, ministrando o amor. aleluia. Correlabasoriandalai, shekarabasorialabaxeia. Eu te adoro nessa noite, meu Pai. Te adoro, Senhor, te adoramos. Shekaramassoriandalabaxaia, dekarabasoriandalabaxere, calabasoriandalai, dekarabasoriandalabaxe. O Senhor vai fazer um milagre na tua vida hoje. Você vai ser cheio do Espírito Santo aqui nesse lugar. Você vai ser cheio. Receba aí de Deus. Receba, porque nós estamos aqui queimando nesse altar. Nós estamos queimando aqui para você. Vai sendo cheio dessa presença agora. Lindo Jesus, Rei do meu coração, aleluia. como eu amo os teus caminhos. Aleluia. Oh, aleluia. Lindo Jesus, Estrela. Rei do meu coração, como eu amo os teus caminhos. Lindo Jesus, estrela da manhã, eu cantarei a ti, e o que posso te dar por tudo que tu és. Você me libertou e me curou. Você me libertou e me curou.
Justiça está em ti. Justiça está. Oh, vai recebendo aí de Deus. Tu és bom, e todo tempo és bom. Justiça está em ti. Meu amor é pra sempre. Aleluia. Oh, aleluia. Lindo Jesus, Rei do meu coração, como eu amo os teus caminhos. Lindo Jesus, estrela da manhã, eu cantarei a ti. E o que posso te dar por tudo que tu és? O Senhor me libertou. Você me libertou E o Senhor me curou. E Ele te cura nessa noite, nesse lugar. Você me libertou Shekarabasoriandaraia. e me curou. Você me libertou e me curou. Você me libertou. Em todo tempo és bom. Justiça está em ti. Está em ti. O seu amor é para sempre. Meu amor é pra Tu és bom e todo tempo és bom. Justiça está em ti. Teu amor é pra sempre. Deixa Ele te queimar. Deixa Ele te queimar e agora. Sabe, você vai andar no Espírito a partir de agora. A sua vida não vai ser mais a mesma não, meu irmão. A sua vida não vai ser mais a mesma não. A partir de hoje você é livre. Ouvir o meu Senhor bater na porta e o meu coração queimou. Ouvir o meu Senhor bater na porta e o meu coração queimou. Não vou parar, gastarei minha vida aos teus pés. Eu não vou parar, gastarei minha vida aos teus pés. Arará, arararará. Cante com fé, aleluia. Cante. Larará, 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 larará. Eu tenho fogo cerrado em meu peito e não me dá descanso. Eu não tenho descanso, Jesus. Eu tenho fogo cerrado em meu peito
me dá descanso. Eu não tenho descanso. Deixa Ele te queimar nessa noite. E deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. E deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Oxe, querem suas mãos, nós só queremos os seus pés. Aleluia. Muitos querem suas mãos, só queremos seus pés. Muitos querem suas mãos e nós só queremos os seus pés. Muitos querem suas mãos, só queremos seus pés. Muitos querem suas mãos e nós só queremos os seus pés. Muitos querem suas mãos, só queremos seus pés. Isso, não duvida. Não duvida daquilo que Deus quer fazer na sua vida. Queridos, deixa eu te falar uma coisa para você. Olha só, a manifestação espiritual não é para o descrente, é para o crente. A manifestação espiritual, essas loucuras que a gente faz aqui, eu não pulo pela meu corpo, eu pulo pelo Espírito nessa noite que está em mim. A manifestação do Espírito não é para o descrente, mas é para o crente. A manifestação do Espírito Santo em nós é algo que faz você fluir no Espírito. E muitas vezes a gente não recebe de Deus a plenitude do Espírito pela dúvida. Uma das coisas que o inimigo trabalha é na dúvida, na mente da pessoa. Se liberte disso, meu irmão. Quando você ia para o estádio pular para o teu time, você não tinha vergonha. Quando você pulava o carnaval, você não tinha vergonha de pular pro diabo lá. Quando você amanhecia no bailão arrastando o pé lá, você não tinha vergonha, porque você se embriagava. Hoje você tem que se embriagar do Espírito Santo nessa igreja. Sabe, quando vier uma luta na tua vida, você vai estar tão cheio de Deus que você vai dar risada daquilo. Hoje as pessoas estão enfrentando lutas e assumindo aquilo como um karma. Estão assumindo isso como um karma. O que é o karma? Não, eu tenho que pagar isso. Quem que falou isso? É coisa do inimigo. Você não tem que pagar nada, meu irmão. Já foi tudo pago. Lá naquela cruz foi tudo pago. Agora é só você beber. Pode abrir essa garrafa aí, cheia de óleo, que o Espírito Santo vai derramar sobre tua vida hoje.